Então, muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo gravado. Vamos começar esse encontro especial de hoje. Hoje é a penúltima segunda-feira de. Gente, agora que eu vi que meu rosto está brilhando, mas meu ursinho de brilho não está aqui. Aguentem aí. Penúltima segunda-feira de outubro. Semana que vem é a última segunda-feira de outubro, mas já vai ser tema de novembro, porque já vai ter feito o fechamento do mês de outubro, né? Então, bem dizer, essa é a nossa última aula voltada para o mês de outubro. Porém, eu quis trazer um tema um pouco diferente para vocês, pensando realmente nessa estratégia de ampliar a nossa visão, né? Eu estava comentando há pouco lá no meu Instagram o quanto é importante a gente ampliar a nossa visão de mundo, ampliar a nossa visão de trabalho, né? Sobre a importância não só da gente gostar do trabalho, mas de olhar para o trabalho como algo que nos move, como algo que vai realmente nos tirar da nossa zona de conforto. E aí, eu pensando sobre isso, né? Falei, bom, preciso conversar com as consultoras e quero dividir com elas um pouco sobre essa mentalidade mesmo de empreender, da gente fazer o nosso negócio, do nosso negócio, a gente fazer uma grande oportunidade. Então, basicamente, o nome dessa aula é A Arte de Empreender. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero que a gente saia do mundo, do universo, né, Mary Kay, e vá para o todo voltado para empreendedorismo, né? E muitas de nós temos acesso ao empreendedorismo, temos esse primeiro contato com o empreendedorismo através do negócio Mary Kay. Pelo menos comigo foi assim, né? Na verdade, eu tinha tentado vender lingerie, eu falo, não digo nem que eu vendi lingerie, tinha tentado vender lingerie e foi meu primeiro vínculo com empreender, mas por diversos motivos eu resolvi parar. E quando eu vim para a Mary Kay, foi dentro de Mary Kay que eu tive a oportunidade de olhar para esse negócio, de olhar para a venda como uma forma realmente de empreender. Então, essa aula de hoje ela não vai ser a última aula, vai ser nossa primeira aula sobre a arte de empreender. E aí eu acredito que a gente vai ter mais umas 2 ou 3 aulas voltadas para esse tema. Então, eu vou trazer para vocês um compilado de alguns livros, né, que eu realmente leio, gosto de trabalhar com eles, releio e acredito que sejam importantes. E vou trazer também para vocês um compilado desses meus 10 anos de empreendedorismo mesmo, né? Para que você, consultora, para que nós, consultoras, possamos olhar para o nosso negócio e observar o quanto ele é lucrativo, mas mais do que isso, o quanto ele é importante, tanto na tua vida quanto na vida de outras mulheres, tá certo? Então, primeiro de tudo, né? O que é empreender? Como que você definiria empreender no mundo em que a gente vive hoje? Como que você definiria, Rosângela, empreender? Pode falar. Eu tava ligando, desligando, mas estava era ligado. Aí deu um tinha aqui na frente. Então, eu realmente eu nunca parei para pensar nessa questão da definição do empreender, né? Mas, assim, o que a gente vê muito, né? É ter essa liberdade de fazer do seu jeito, do seu negócio, da sua maneira e no seu tempo, né? Eu entendo dessa forma. Perfeito. E esse é o Mas, significado de empreender para você, né? e, Na verdade, o dicionário ele traz para a gente um significado muito louco, mas ele diz que empreender é decidir realizar. Olha que, né? É decidir realizar. Enquanto a gente fica pensando em várias coisas, né? Ele traz isso muito sutil. E é exatamente a minha questão aqui. Empreender na área que for, é decidir realizar.
é fazer com que aquilo dê certo, né? É muito mais do que tentar, é muito mais do que uma possibilidade. É realmente você olhar para aquele negócio, olhar para aquilo que você às vezes faz muito bem e decidir realizar. Isso é empreender, segundo o dicionário. E hoje o empreendedorismo está em alta, né? É chique falar que a gente é empreendedora, ai, fulano é empreendedora e tal. Mas a gente pouco olha para esse negócio como uma forma realmente lucrativa. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa em Marquei, eu comecei investindo R$ 130, era o cadastro na minha época. Hoje a gente tem aí cadastro de R$ 84. Então é muito mais barato, né? Além disso, quando a gente começa, a gente não é obrigado a fazer um pedido. A gente não é obrigada a investir numa pronta entrega. Diferente de uma loja, né? Rosângela, que trabalha com uma loja, é gerente de loja, sabe que hoje o custo de uma loja é enorme, é altíssimo o custo mensal de uma loja. Porque a gente entra aí com aluguel, água, luz, telefone, internet, programa de sistema de caixa, sistema de estoque, que mais? E o próprio estoque, você precisa ter produto para vender, né? Então, vamos usar aí um exemplo de loja, não sei. Vamos usar aí um exemplo de loja de roupa, né? E a loja de roupa ela ainda tem um outro porém, né? Porque ela trabalha com coleções. Então, mal terminou de vender as peças da coleção verão, a gente já está falando da coleção inverno, primavera, outono, festas de final de ano, não é verdade? Então, a dona de uma loja, ela vai investir ali, em primeiro lugar, primeiro de tudo, ela vai investir na pronta entrega dela, nas roupas que ela deseja vender, nas marcas que ela quer trabalhar. E ela depois vai escolher o ponto que ela quer trabalhar. E aí ela vai ter vários investimentos. Então vamos botar aí que por baixo, né? Uma loja pequena hoje, para você abrir, vai estar em média 100 mil, 150 mil, se a gente não estiver falando de franquia, se a gente não quiser pegar uma loja pronta, né? Porque uma franquia hoje pequena, ela vai estar ornando por volta de 250, 300 mil reais, tá? Mas vamos pegar uma loja de roupa que você vai gastar aí 100 mil. Você vai lá no banco pegar um empréstimo de 100 mil para abrir a loja de roupa, né? Enquanto na Marquei, você tem aí o poder de investir R$ 2.000, R$ 3.000 num bom estoque, numa pronta entrega. E aí a pergunta que eu faço é: quem é que vai dar o suor para fazer o negócio dar certo? Aquela mulher que pegou o empréstimo de 100 mil, 150 mil, 300 mil, ou aquela outra que foi lá e comprou 2.000 produtos? Aí recebeu uma caixa, vai vir 2 kits mais 3D, 6 base, 2 máscaras cílios. Qual é a mulher que realmente vai dar o suor dela? É aquela mulher que investiu 300 mil reais, que investiu 100 mil reais, que pegou empréstimo. Por quê? Porque para ela só existe uma possibilidade: fazer o negócio dar certo. Se a gente olhar para o nosso negócio Marquei como essa mulher que investe 100 mil, 150 mil, 300 mil, olha para o negócio dela, com toda certeza os nossos resultados serão grandiosos. Só que o que acontece? A gente entra no negócio, a gente fala o quê? Ah, se não der certo, pelo menos eu fico com os produtos. Pelo menos eu vou ter produto para um ano, né? E aí a gente vai fazer de qualquer jeito. E esse empreender não é decidir realizar. Pelo contrário, é tentar, né? Ah, se não der certo, tudo bem. Eu parcelei, eu comprei os produtos mais baratos, eu vou usar, vou dar de presente. Entenderam? E a maioria de nós entra com essa visão. E aí eu quero dizer, tá tudo bem se você tem essa visão. Ah, não, Amanda, eu quero fazer um negócio só mesmo para consumir, porque a gente tem essa possibilidade dentro de marketing. Mas quem é que vai dar mais certo nesse negócio? A mulher que olha para esse negócio como uma oportunidade de ouro
como um negócio de US$ 1 milhão, ou aquela mulher que olha para esse negócio como um bico? Quem é que vai ter os resultados mais expressivos? A mulher que olha para o negócio como um negócio de US$ 1 bilhão. Que hoje, né, gente? Vou falar de milhão. US$ 1 milhão dá R$ 5 milhões. E aí, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é: quando eu empreendo de forma visionária, eu preciso pensar grande. Não adianta entrar num negócio e não pensar grande. A partir do momento que você começa a fazer marketing, a partir do momento que você começa a vender os produtos, você só vai sair do lugar se os seus pensamentos estiverem alinhados. E aí hoje, eu conversando com uma consultora, e aí, pelo menos uma vez na vida, você vai ouvir essa frase de mim. Eu espero que você escute. Ou não. Mas, se você escutar, é porque eu lhe amo muito, por isso que eu tô falando isso, tá? Mas hoje eu falei para uma consultora isso. Ela falou para, eu acho que eu não consigo. E realmente, gente, se você não, se não acontecer aqui dentro, não vai acontecer aqui fora. Nem tenta, nem faz o pedido, nem se esforça. Se você acredita que você não consegue, não sou eu que vou mudar o seu resultado. E eu disse isso para ela. Por isso que eu falo, se você escutar, é porque eu lhe amo muito. Sabe por quê? Porque você precisa primeiro virar a chavinha da mente. O jogo, ele começa na nossa mente. É na nossa capacidade de mudar os nossos pensamentos. E aí eu preciso pensar muito grande. Então, o primeiro pensamento que eu queria que você respondesse hoje é: o que você faria se você ganhasse aí um milhão de dólares? Se você ganhasse aí, que seja o prêmio da Mega Sena. O que mudaria na sua vida hoje? O que você faria na real? E aí muitas pensam, eu compraria uma casa maior. Outras pensam, eu viajaria. Outras pensam, eu trocaria de carro. Outras pensam, eu faria uma cirurgia plástica. Outras pensam, eu pagaria a melhor escola para os meus filhos. Eu ajudaria os meus pais. Eu compraria uma casa para os meus pais. E é incrível que a gente pensa essas coisas, mas não traz isso. Olha, a Rosângela viajar. A Rosângela é modo viagem. Então, a gente pensa isso, mas a gente não se dispõe a fazer isso. Porque você já tem um negócio altamente lucrativo nas mãos. A partir do momento que você se torna consultora, os seus resultados só dependem das suas ações. Não depende da sua diretora, não depende da sua iniciadora. Ele vai depender 100% dos seus pensamentos. Então, traz esses pensamentos à memória. O que você mais quer hoje em termos de realização financeira? Se você ganhasse mais, se você ganhasse na Mega Sena, zerou a Mega Sena, você viajaria para onde? Com quem? Quando? E hoje foi muito engraçado, eu conversando com esse casal, e aí ele falou algumas coisas que me vieram à mente, assim, sabe? Ele falou que a gente estava conversando, para quem ainda não viu no Instagram, né? E para quem vai assistir gravado, provavelmente não viu no Instagram. Mas a gente estava conversando sobre trabalhar e desejar ter coisas a mais, mas não apenas coisas materiais, mas sair da média, sabe? De parar de ter as coisas comuns. E aí ele foi elencando coisas, né? Ele falou assim: ter uma casa boa, ter um carro bom, tocar na neve. Cara, quando ele falou tocar na neve, eu me arrepiei. Porque a gente mora num lugar extremamente quente, né? Boa Vista é extremamente quente. Nevar aqui é uma coisa assim, quando nevar, se nevar, é o fim dos tempos, entende? Não, não tem para onde. Pode esperar Jesus voltar, porque chegou o momento. E aí, quando ele falou tocar na neve, eu me arrepiei por causa disso, porque é uma coisa que não passa pela cabeça do boavistense. São poucas pessoas que imaginam isso.
Entende? Então, uma pessoa dessa, a chavinha dela já virou. Ela pode hoje estar ganhando R$ 2.000, R$ 3.000. Mas a partir do momento que a chave dela virou para pensar grande, todas as ações dela vão ser para buscar esse resultado no futuro. E não só para ele, para a esposa, mas para os filhos, para os netos. Entende? Então, pensar grande é muito mais do que só pagar as contas. É muito mais do que querer que ter uma qualidade de vida ok, né? Ter comida, bebida, plano de saúde. É realmente estar disposto a fazer um pouquinho a mais para ter acima da média, tá? Então, a primeira coisa de quem quer empreender e de quem quer empreender grande mesmo, quem quer empreender de forma lucrativa, quem quer ter resultados empreendendo, a primeira coisa é pensar grande, certo? Ajuste os seus pensamentos para você pensar cada vez maior. E aí, eu me lembro de uma frase de Marquei Ash. Ela dizia assim: não é suficiente realizar um sonho, é preciso enxergar o próximo passo. Então, uma meta cumprida é uma meta substituída. Então, se hoje eu estou ganhando R$ 1.000 de lucro com vendas, não adianta você se perpetuar ganhando R$ 1.000 de vendas, porque às vezes esses R$ 1.000 de vendas não vão te ajudar daqui para frente, certo? E a segunda coisa, né, que todo empreendedor ele tem, mas é o desenvolvimento de habilidades. Então, quando você olha para uma pessoa que empreende, quais são as habilidades que te chamam a atenção? Quais são as habilidades que você consegue enumerar numa pessoa que você admira, né? No empreendedor que você admira? Seja dentro de uma EQ, seja fora de uma EQ. Lembra que a intenção da aula é a gente sair do nosso mundinho. O que é o mundinho Marquei que eu falo? O nosso mundinho Marquei é a consultora que pega o produto para vender e vende e tá tudo certo, e ela até faz fiado, porque senão não vende, e ela vive com medo das pessoas não comprarem, e ela faz o pedido dela de 40%, demora 3 meses para vender. A gente acha que esse é o mundo do empreender, né? E na verdade não é, gente. A gente faz isso aqui, ó. Tamanho da minha unha, se duvidar. No empreendedorismo. E essa é a verdade. Quando eu olho para as consultoras descendo na corte de vendas, no seminário, ali a gente tem em torno de 13 mil pessoas. Ano passado a gente tinha em torno de 6 mil pessoas. Esse ano, né? A gente tinha em torno de 6 mil pessoas no seminário presencial. E aí a gente olha para as ganhadoras das cortes e ali vão descer 60, 80, 100 mulheres. E a gente fala, caraca, é muito, né? Mas é num universo de quase 200 mil consultoras. É pouco, entende? O que elas fazem é o mínimo acima da média. Essa é a verdade. Elas estão fazendo algo não grandioso, elas fizeram algo muito diferentão. E quando você vai conversar com elas, o que elas fizeram? Atendiam 3, 4 clientes no dia, trabalhava todos os dias. Essa é a realidade. E aí você olha, dá 100 pessoas, 200, vamos botar aí que dê 500 ganhadoras da corte de vendas, que não dá, gente, não dá. É mínimo. E por que isso? Porque tem um limite para conquistar? Não. Todo mundo que fizer ganha. Eu falo que se a Mary Kay fizesse com limite, como agora vai ser Dallas, porque agora a gente está pré-qualificando para Dallas, de outubro a dezembro. De janeiro a abril, a gente vai ter a qualificação de Dallas. Vão todas que fizerem o requisito? Bem, não sei, mas eu imagino que não, tá? Eu acho que vai ter um requisito das melhores. E aí, gente, é que tá.
Por que que quando é por exemplo, as 50 melhores, a gente tem resultados extremamente expressivos, sei lá, de consultoras vendendo 300 kits Time Mais 3D no mês, e quando o requisito é mínimo, 30, 50, a gente tem um desafio maior. Porque quando é exclusivo, eu não sei quantos eu vou ter que fazer. Então, eu continuo fazendo, continuo fazendo, continuo fazendo, continuo fazendo, continuo fazendo. E aí eu falo que se as cortes fossem assim, fossem só para as melhores, a gente teria resultados muito mais expressivos. As pessoas, elas se concentram no mínimo. Por que que a gente tem muitas consultoras safiras, muito conquista trimestral primeiro nível? Porque a gente está preocupado com o mínimo. 1.200 pontos por mês, um pedido de 40%, está tudo certo. E gente, uma consultora estrela safira, hoje, ganha em média de 800 a R$ 1.000. Vai depender da promoção, tá? Vai dar um pouquinho mais, na verdade, mas vamos trabalhar com essa métrica. É menos que o salário mínimo por mês. Eu brinco, né? Consegue um emprego noturno que vai pagar um salário mínimo e tá tudo certo. Talvez você ganhe bem mais, porque você vai ganhar um salário mínimo por mês. Tô brincando, gente. Pode continuar vendendo Medicaid. Mas é importante que você pense nisso. 3.600 pontos no trimestre é pouco. Mas a gente está preocupado com o quê? Com o mínimo. Ah, não é suficiente ser safira. Você safira. Vou fechar safira. E aí a gente se preocupa nisso quando? Lá no último mês do trimestre. Isso não é pensar grande, tá? Isso é pensar pequeno. É estar ali nivelado. E aí, quando a gente sai do nosso universo Medicaid, quando a gente, né, vem para fora da bolha e a gente olha o empreender como um todo, e a gente tem, e eu espero que vocês façam isso, né? Queiram conversar com empreendedores de outras áreas, de outros ramos, e olhar os desafios que a gente tem no empreendedor, eu falo no empreendedor extra-Medicaid. Aquele cara que tem que pagar aluguel, que tem que pagar luz, que tem que pagar água, royalties de franquia. Gente, sabe o que é royalties de franquia? Por exemplo, eu tenho uma loja, Deixa eu pensar uma franquia. Ai, só vem Boticário na minha cabeça, mas vamos lá. Tem a loja do Boticário, certo? Para eu continuar usando aquele slogan do Boticário, vendendo os produtos do Boticário numa loja, além do aluguel, da água, da luz, do telefone, do que eu paguei para entrar na franquia, eu tenho um negócio chamado royalties de franquia. É um valor mensal, independe do faturamento da loja que eu tenho que pagar. Além disso, algumas lojas têm taxa de marketing, né, pela propaganda e divulgação que eles fazem. Então, quando passa lá na TV, o Boticário, aí passa propaganda aqui em Boa Vista, aparece o endereço da minha loja, eu tenho a taxa do marketing ali, e ainda tem o percentual de lucro da loja. Então, tudo isso ele paga só para conseguir existir, gente. Mais funcionário, né? Porque a maioria tem 5, 6 funcionários numa loja, certo? Então, quando tu vai conversar com um cara desse, uma mulher dessa que empreende extra Medicaid, você vê os desafios ali que são infinitamente maiores. E aí você compara, putz, eu tenho um negócio que é tão mais simples de fazer, com uma alta rentabilidade. Gente, porque o custo do teu negócio é isso aqui. Tu vende de dentro de casa, tu põe o estoque na tua casa, tu não paga royalties. Gente, tu não tem trabalho para descontar o imposto do teu produto. Porque ele já vem descontado na tua nota. Olha que difícil é isso. E aí você comecem a olhar para empreendedores fora do negócio. Mas também olhem para as diretoras nacionais. Quando eu olho para as diretoras nacionais e eu vejo essas mulheres comuns, eu tenho uma diretora nacional que ela tem o meu carinho, minha admiração, ela nem sabe que eu existo. Chama Luciana Spirandelli. Depois vocês olham lá no Instagram dela. Ela é fina, educada, é uma lady, é tipo o oposto da Amanda. E aí você vai vendo as habilidades dessa empreendedora.
tudo que ela teve que aprender. Gente, a gente não chega no negócio pronto. As diretoras nacionais, elas tiveram que aprender muito. Aí eu fico olhando, Elizabeth Sena, não sei nem quantos anos ela tem, mas deve ser uns 70 e pouco, gente. Deve ser. Elizabeth Sena. Sabe o que Elizabeth Sena fazia antes de fazer Mary Kay? Salgado para fora. Nada contra. Mas ela tinha perfil Mary Kay? Não tinha perfil, né? Ela sabia se maquiar? Não. Em 1900 e bolinha, ela é maravilhosa. Elizabeth Sena é maravilhosa. Eu fico imaginando, 1900 e bolinha, o que era maquiagem, né, gente? Era pó de arroz, rouge, que é o blush, e uma máscara de cílios. Entende? Então, essas mulheres que iniciaram o negócio lá atrás, exatamente o que elas tinham? Vontade de vencer. Era o desejo ardente de dar certo. É pegar essa oportunidade e agarrar-se e falar, eu vou fazer. E é isso que diferencia as pessoas que têm resultados das que não têm, é decidir fazer. E aí você olha para elas e você pensa, quais são as habilidades nelas que me chamam a atenção? Nas diretoras nacionais, nas diretoras top, na sua diretora, em mim, pode ser também nas suas colegas consultoras que têm resultado, que você fala, pô, fulana tem um resultado que eu queria ter. E fora do negócio. O dono da pizzaria, o dono do supermercado, né, a dona da loja. Então, quais são as habilidades que o empreendedor tem? Geralmente a gente começa elencando, né? Coragem, ousadia, visão, né? É importante que o empresário seja visionário, você precisa ter uma visão. Então, olha para eles, faz esse exercício. Olha para os empreendedores que você admira, seja de perto ou de longe. No Instagram a gente tem hoje acesso a vários, né? E vê qual determinação, vê quais são as habilidades que te chamam a atenção, te fazem os teus olhos brilhar. E aí você vai pegar aí, vamos supor que a sua lista deu 5 habilidades, 10 habilidades. Você vai dar uma nota para você dentro dessa habilidade. Então, sei lá, pensa aí no Roberto Justus. Fala, quais são as habilidades que o Roberto Justus tem? Um cara sério. Todo empreendedor precisa ser sério. Entende? É um cara coerente, é um cara correto. Certo? Então, pega aí um empreendedor e começa a listar as habilidades. E aí, dentro de cada habilidade, você se dá uma nota de 0 a 10. E aí você vai descobrir quais são as habilidades que você precisa desenvolver. Escolhe 2, 3 e começa a desenvolver essas habilidades. Tem o dom de demitir sem... Gente, eu nunca vi o Roberto Justo sofrendo na vida. Não, ele não sofre, né? A mesma cara, Roberto Justo rindo, Roberto Justo chorando. Então, ele é sereno, né? Tranquilo ali, ele transmite isso, né? E também nunca vi ele se exaltar, ele, né? Dá uma bronca sem precisar sair da classe, da finesse. Tá sempre, na minha visão, tá sempre muito elegante. Essa é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, gente, urgente. Nós mulheres ainda mais. A gente precisa aprender a se vestir de forma elegante. Muito mais que ser fashionista, muito mais do que estar na moda. É respeitar o seu estilo e trazer toques de elegância. Para mim, a empreendedora que se veste de maneira elegante, ela já ganhou de todas as outras. Tá? E aí você escolhe essas habilidades, escolhe as habilidades que você precisa desenvolver, começa a ler livro, começa a pesquisar vídeo no YouTube. Isso é importante para você, dentro do seu negócio, para você empreender principalmente. Certo? Terceira coisa, você precisa ter uma estratégia para empreender. E não é uma estratégia, minha filha, só para vender, só para passar o mês.
É a estratégia de ensinar, porque afinal de contas, quem é que vai ganhar dinheiro? É aquela pessoa que tem a capacidade de ensinar muito outras pessoas. Gente, por que que hoje a gente está muito no Instagram? Por que que a gente vê muitas pessoas tendo resultado no Instagram? Porque as pessoas estão ensinando aquilo que elas sabem através do Instagram. Elas estão ganhando dinheiro com isso. Vocês já pararam para pensar nisso? Ensinar. Então, eu preciso ter uma estratégia para ensinar. Então, quais são as habilidades que eu vou desenvolver? E como que eu vou usar as minhas habilidades para ensinar outras pessoas? Isso que o empreendedor pensa. Então, poxa, vamos lá, eu tenho uma loja de roupa. O que que a minha cliente precisa ver na minha loja de roupa? Além das peças serem bonitas, porque tem que chamar atenção, a vitrine tem que ser bonita, mas se hoje eu só entrego aquilo que as minhas clientes estão atrás, eu fico a ver navios. Eu preciso fazer um pouco mais. Eu preciso ensinar elas sobre corte de roupa, formato de corpo, cores. E a mesma coisa dentro do nosso negócio. Qual é o grande objetivo do nosso negócio? Enriquecer a vida das mulheres. E de que forma eu faço isso? Primeiro, ensinando beleza. Primeiro, eu vou ensinar as minhas clientes a usarem os cremes, a usarem a maquiagem, usarem os produtos. Eu vou ganhar dinheiro primeiro ensinando beleza. Depois, eu vou ensinar consultoras a fazer esse negócio como eu faço. E aí, eu preciso ter uma estratégia muito profunda. Porque, gente, qual é o grande mistério desse negócio? Mudar a mente das pessoas. Infelizmente, a gente não pode mudar a mente de ninguém, eu falo, né? Seria muito mais fácil abrir a cabeça e botar um chipzinho lá, ia ser sucesso. Mas eu preciso ter uma estratégia para compartilhar aquilo que eu aprendo. E hoje, dentro do nosso negócio, a gente não tem essa estratégia. Por quê? A gente cansa no meio do caminho. Aí a gente quer parar para descansar. Ou então a gente está cansado e a gente fala, não, tá bom, já deu. É isso, esse é o meu limite. Mulher, posso te falar uma coisa assim, com toda a realidade? Bora buscar o desconforto. Chega de querer trabalhar só no mínimo ali, só no pouquinho. Ah, vou vender R$ 150 dia. Isso é pouco. A gente consegue fazer muito mais. E hoje eu quero dividir um dado com vocês. Hoje, Boa Vista, não estou falando do estado de Roraima, estou falando de Boa Vista. Pela nossa população, a gente teria capacidade de ter pelo menos mais 5 diretoras de carro cor-de-rosa em Boa Vista. E por que que a gente não tem? Porque realmente é um desafio trabalhar com pessoas e transformar mentes. É um desafio. Só que a gente só não tem essas diretoras porque a gente cansa. E aí a gente quer parar para descansar. E aí a pergunta é, você faz mesmo cansada ou você só faz até estar cansada? Os nossos resultados vão vir quando a gente se coloca nessa posição de desconforto. E aí existe um perigo muito grande, porque tem pessoas que só trabalham sob pressão. E isso não é uma realidade que eu quero que você busque, tá? Pelo contrário, você precisa buscar sempre a serenidade, sempre a tranquilidade. Mas o cansaço, ele faz parte do trabalho. E às vezes você não está cansada pelo trabalho, você está cansada pela falta de resultado. E aí uma coisa que você precisa ponderar. Será que eu estou fazendo pouco ou será que eu estou fazendo errado? Se você estiver fazendo errado, dá para corrigir. Isso é o mais importante você saber. E aí você começa a conversar com a sua líder, buscar novas habilidades, mudar o seu pensamento, porque às vezes, e aí eu vou falar especialmente de início, né? A gente cadastra pouco porque a gente oferece um negócio pobre. Ah, é R$ 84, compra 300.
Aí a gente cadastra um monte de gente interessada no kit, porque é inteligente comprar um kit que é 332 por R$ 84, ou mesmo que seja 184, que é um kit completo, é inteligente. Ela ganha na inteligência da gente, a gente vende e a gente fica sofrendo porque a gente tem 10 pessoas cadastradas, mas nenhuma quer empreender. Aí a gente chama gente sem mentalidade para trabalhar com a gente, dizendo assim: não, no futuro pode ser que ela queira. Realmente, no futuro pode ser que ela queira. Mas até ela querer, tu vai estar esperando? Muda isso. Ou então a gente está fazendo pouco. E quando eu falo de fazer pouco, é pouco mesmo. Ó, por exemplo, hoje, passei o desafio na unidade para fazer 5 agendamentos na semana. São 8h21 da noite, eu não recebi nenhuma foto de agenda. Não recebi. Já já vai ter uma foto, pelo menos. Então, e é um desafio mínimo, porque 5 pessoas na semana é pouco, tá? Mas para eu conseguir 5 pessoas na semana, eu tenho que falar com pelo menos, vou botar aí por baixo 10 pessoas, 12 pessoas, para eu conseguir marcar com 5 pessoas. Essa é a verdade. Só que eu quero falar com 5 e marcar 5. E pior, eu quero falar com 5, marcar 5 e atender 5. Gente, quem marca 5 vai fazer 2, vai fazer 3. Porque existem os imprevistos, isso é normal na vida. Ou você nunca desmarcou um dentista? Ou você nunca desmarcou um salão? Claro que já. Entende? Então, o quanto eu estou fazendo também é importante. Principalmente no ato de iniciar e vender dentro do nosso negócio. Que, afinal de contas, é aquilo que a gente faz. Gente, nosso negócio é muito simples. É replicável. Às vezes dá até raiva de tão simples que é e a gente complica, né? E aí, eu preciso ter essa estratégia de ensinar as outras pessoas, fazer mesmo quando eu estou cansado. E aí tem uma coisa que eu acho interessante, né? Quantas de nós estamos dispostas a treinar aquilo que é desafiador para a gente? Porque veja só, você vai descobrir que você tem algumas habilidades que são importantes para empreender. Mas você também vai descobrir que tem habilidades que você não tem. E aí é que tá. Você está disposta a treinar essas habilidades? Gente, o Neymar, ele não começou na vida profissional fazendo, vou inventar aqui, tá? Mas não começou fazendo 32 embaixadinhas, não. E começou na primeira. Sabe? Vamos botar aí, um advogado, ele não começa tendo o melhor cliente da cidade. Não, ele precisa se destacar, ele precisa mostrar serviço. Um cabeleireiro ou uma cabeleireira, quando ele vai fazer luzes, ele errou nas primeiras. Com toda certeza. A primeira não ficou muito melhor do que a 10ª. A 10ª ficou infinitamente melhor do que a primeira. E o que difere a primeira da 10ª foi a quantidade de vezes que ele continuou fazendo. A minha manicure, ela faz a minha unha, a minha mão, em 20 minutos. Da primeira vez que ela foi fazer a mão, qualquer mão, não a minha, mas ela deve ter demorado 1h, 1h30, fazer uma unha bem feita. E hoje ela faz em 20 minutos. É treino. Pergunta quantas unhas, por baixo, se a gente for botar aí, ela consegue atender umas 10 pessoas no dia, 5 de manhã e 5 de tarde. Né? Se a gente for botar só a mão. Eu acho que até se for botar pé, porque deve fazer rápido também, que eu não faço pé no salão, mas enfim. O que eu quero que você se concentre é nisso. Todas as habilidades, elas são treináveis, você precisa treinar. O primeiro início vai suar.
O 10º início vai ser muito mais simples. Mas por quê? Primeiro, porque você já fez repetidas vezes, você já falou com muito mais pessoas. E segundo, porque você está muito melhor, você treinou. E aí, semana passada, quem está no grupo aí de Dallas, que é a pré-qualificação para Dallas, eu coloquei para vocês contarem a história, né? Aprenderem a contar a história. E a importância de você contar a sua história para que você gere conexão. Você precisa contar a sua história de diferentes maneiras e de diversos pontos de vista. Esse é o grande segredo do nosso negócio, é quantas vezes você conta a sua história. E hoje, através das redes sociais, é muito importante você contar a sua história lá. Se você não quer gravar o vídeo, se você não quiser começar gravando um vídeo nos stories, que eu acho importante você ter um vídeo contando sua história nos stories, mas comece escrevendo, faça textos. Grave áudios para as pessoas, para você compartilhar a sua história. Quantas pessoas conhecem a sua história? E eu não estou falando só da sua história dentro de uma IK. Estou falando da sua história de vida. Porque isso tudo conecta. E o quanto é importante a gente criar essas conexões, criar esses relacionamentos, esses vínculos, para ter os resultados que a gente quer. Porque, cara, olha só, as tuas clientes, elas não vão te indicar à toa. Elas vão te indicar porque elas confiam em você, porque elas te admiram. A gente compra de quem a gente gosta, de quem a gente confia. As tuas clientes te conhecem para elas confiarem em ti? Para elas poderem te indicar? As tuas amigas no Instagram estão ali ligadas. Hoje eu recebi, gente, uns 10 directs de pessoas que eu nem conheço pessoalmente até, que elas seguem uma médica de Boa Vista e a médica queria uma grávida com entre 24 e 28 semanas. Eu tô com 25 semanas, as pessoas sabem disso. Porque eu tô sempre ali compartilhando. Entende? Então, é criar essas conexões. A sua história vai conectar com as pessoas a tal ponto de converter antes mesmo dela querer fazer o negócio, dela querer comprar o produto. E aí vai ser muito mais simples, vai ser muito mais fácil vender para ela ou o produto ou o negócio. Tá certo? Então, para a gente encerrar hoje, sendo que na próxima aula a gente vai falar especificamente sobre isso, sobre contar a nossa história. A primeira coisa que eu tenho que ter é pensar grande. Se eu quero empreender, eu não posso pensar pequenininho, preciso pensar grande. E pensar grande, gente, eu discordo daquela frase que diz que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo resultado. É mentira, tá? Pensar pequeno dá muito mais trabalho, porque você tem que caber numa caixinha. Você tem que se limitar. Pensar grande, você precisa expandir a sua mente. E aí eu descobri hoje não, foi hoje que eu terminei de assistir. Eu vou até compartilhar depois lá no grupo o link de um vídeo aqui do YouTube, para quem está assistindo gravado, mas do YouTube, onde eu aprendi sobre essa questão de alimentos. E aí ela fala um pouco do cérebro. E ela comentou isso, que o nosso cérebro ele gasta energia, inclusive quando a gente está dormindo. A gente pensa, não, quando a gente está dormindo, diminui a energia. Pelo contrário, aumenta o gasto energético. Eu estou gastando energia porque o cérebro precisa funcionar. Por isso que a gente sonha. E aí, quando eu penso grande, eu expandi a minha mente. E por isso que dá trabalho. Mas dá muito mais trabalho que caber na caixinha. Porque a nossa mente, ela tende a expandir. E uma vez que a sua mente se expandiu, ela não volta ao tamanho original. E aí, por isso que a gente sempre tem que fazer esse trabalho de expandir a nossa mente. Amanda, como que você gosta de expandir a mente? Primeiro, gente, lendo livros. Os livros fazem a gente crescerem muito. Escolha bons autores. Leia livros que realmente vão te enriquecer, tanto no quesito pessoal, como no quesito espiritual, como no quesito profissional. Segundo, relacionamentos. Cuidado com quem você se relaciona.
Não só o relacionamento familiar, conjugal, mas amizades. Escolha as pessoas com as quais você vai se relacionar. Eu brinco, né, que você precisa ser a pessoa mais burra da mesa. Se você está sendo a pessoa mais inteligente, você está se relacionando com as pessoas erradas. Queira sempre aprender algo numa roda e de forma genuína, né? Esteja disposta, seja ensinável. Claro, a gente precisa compartilhar os nossos conhecimentos, precisa. Mas com quem você gasta mais tempo. Isso é importante. E aí, é uma coisa que eu nunca vou esquecer. As nossas clientes, gente, elas são muito reflexo da gente. Por que que tem muita consultora que reclama que não consegue sair do fiado? Que a mente dela ainda não está expandida. Se a mente dela não está expandida, ela acredita que as clientes só vão comprar dela desse jeito, porque ela não merece mais. E isso me dá uma dor no coração. Se você está assistindo essa aula, né, gravada, porque hoje na sala está eu e a Rosângela, mas se você está assistindo e isso passa na sua cabeça, reflete um pouco. Me chama para conversar, se for o caso. Mas você merece muito mais. E quando a gente entende que a gente merece, que o trabalho que a gente faz é um trabalho honrado, é um trabalho precioso, é um trabalho que converte, cara, você é merecedora do mundo. Então, trabalhe para expandir a sua mente. E muitas consultoras morrem no fiado, porque elas não têm a mente expandida. E aí eu preciso alertar sobre uma coisa que eu vivo para falar, já tem aula gravada, mas relação com o dinheiro. Essa chave também precisa girar. Como que você olha para o dinheiro? Você olha para o dinheiro como bênção ou como maldição? Você olha para o dinheiro com nojo, repelindo, você nunca vai ser rica. E a maioria das pessoas, se a gente for analisar, a maioria das pessoas que vendem fiado, elas olham para o dinheiro com nojo, elas não querem. E tá aí, aquela musiquinha, né? Aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo, tá? Então, eu preciso pensar grande em primeiro lugar. Segundo lugar, desenvolver habilidades. Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? Elenque as habilidades, né? Veja que nota você está nessas habilidades. Para de focar só nas habilidades que você é ruim, comece a focar nas habilidades que você é boa também. Mas você precisa desenvolver novas habilidades. Mas o que acontece é que geralmente a gente foca tanto nas habilidades que a gente é ruim, a gente fica lá, né? Se você pegar uma criança, eu ainda não tenho filhos, mas vocês têm aí, eu tenho, né? Tá aqui no meu bucho, mas ainda não tô nessa fase. Mas você pega a criança lá na escola. Eu já fui criança, né? Eu era péssima em matemática. Qual era o reforço que eu ia fazer? Matemática. Se eu sou ruim em matemática, vou fazer reforço de matemática. Mas, cara, eu amo história. Muito provavelmente eu nem uso matemática. Aí a criança tá lá, a gente tá reforçando nela o negativo. Não, tem que estudar matemática. Já estudou matemática hoje? Tirou 100 história, mas quanto é que tirou em matemática? A gente faz isso, principalmente no subconsciente. Ah, Amanda, mas a gente precisa treinar também aquilo que a gente é ruim. Ok, mas comece a incentivar e desenvolver também aquilo que você é boa, que seus filhos são bons. Gaste mais tempo nisso. E aí, sabe o que vai ser a consequência? Ela vai ter mais, ela vai desenvolver melhor habilidade, vai crescer, vai descobrir algo que ela é muito boa, ainda vai se superar em matemática. Porque o reforço positivo mental dela tá altíssimo e não negativo. Gente, se tem uma coisa que as nossas crianças precisam entender e aprender, é isso. É que elas são boas em algo, elas são excelentes em algo. Para elas não crescerem adultos achando que não é bom em nada. Porque ela gastou tanto tempo queimando os neurônios em matemática,
que ela se deu mal na prova de história. Ou ela passou a pegar ranço da aula de história porque o pai, a mãe, sei lá, queriam só saber da nota de matemática. História não era suficiente. E ela acreditou nisso, que, né, ser bom em história não é suficiente. Certo? Então, vamos olhar para as nossas habilidades com esse carinho, com esse cuidado que você olharia para o seu filho. Ok, eu preciso desenvolver novas habilidades. Mas quais são as habilidades que eu sou boa? E aí, a partir disso, eu treinar aquelas que eu preciso desenvolver, mas reforçar cada vez mais aquelas que eu sou boa. Cara, se você é muito boa em agendamento, em acompanhamento, faça isso incansavelmente com as suas clientes e com as suas consultoras. Ai, Amanda, mas eu sou péssima em fechamento. Nossa, na hora de fechar a venda, eu me tremo todinha. Misericórdia. Eu já nem sei o que dizer para cliente. Comece a gerar novas oportunidades de fechamento e treinar um roteiro de fechamento. Mas sem esquecer que você é muito bom em acompanhamento. Faça 5, 6, 10 acompanhamentos no dia para reforçar isso em você. E 3 fechamentos. Ai, Amanda, eu sou muito boa em vender produto. Mas vender a oportunidade, treine. Conta a sua história 10 vezes para o marido. Pergunta se tá bom. Comece a apresentar para novas pessoas. Peça para suas amigas te ouvirem. Treine, 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 treine. O Michael Jordan hoje não erra uma cesta, mas quando ele começou, ele devia errar todas, gente. Porque as nossas habilidades, elas são treináveis. E terceiro, para a gente terminar hoje, e aí semana que vem você voltar com isso em mente, para a gente contar aí a sua história, eu preciso de uma estratégia para ensinar outras pessoas. E a gente vai começar a desenvolver essa estratégia contando a nossa história. Desenvolvendo a habilidade de contar essa história para o mundo. Quando Mary Ash criou o manual de instruções de Mary Kay, ela começava contando a história dela. Ela começava contando a história dela, porque isso conecta não apenas com as novas, mas com as antigas também. Será que as consultoras que eu já cadastrei conhecem a minha história? Ou será que eu esqueci? Será que eu conheço a minha história? Então, eu preciso criar uma estratégia para ensinar. E a melhor estratégia é essa. Contar a nossa história, ensinando repetidas vezes aquilo que eu sei. E aí eu quero desafiar você que está assistindo o Rosângela, que está assistindo ao vivo, todo mundo que está assistindo esse vídeo. A próxima vez que você abrir o seu Instagram, ensine algo novo no seu Instagram. Seja uma receita fitness, engordite, seja uma maquiagem, seja como limpar a pele, ensine algo no seu Instagram, nas suas redes sociais. A próxima vez que você abrir, ensina. Ensina a pessoa a passar um batom, ensina a pessoa a passar um lápis de olho, ensina a pessoa a fazer um bolo. Ensine. A habilidade de ensinar precisa ser treinada por todos nós. E eu só vou ficar boa se eu começar a fazer. E por onde eu vou começar a fazer? Hoje nas nossas redes sociais é o melhor caminho. E, gente, vocês não têm noção do quanto é prazeroso a gente compartilhar algo. A pessoa fala, eu fiz do jeito que você falou, deu super certo. Então, eu fiz, não deu tão certo. Como é que você faz? Me tira essa dúvida. Isso é ensinar. E você precisa estar disposta a ensinar para ganhar muito dinheiro dentro do empreendedorismo. Afinal de contas, empreender é isso. Certo? Dúvidas? Compartilhar? Treinar minha história, já anotei aqui. Muito bem.
Gente, não tem nada melhor do que saber contar nossa história. Hoje eu até vi um post no Instagram, que eu vou mandar também lá no grupo, falando sobre isso, sobre como contar a história, né? Eu sigo alguns perfis que ensinam a estratégias de Instagram, e uma das estratégias é contar nossa história, gente. E isso é desde 1900 e bolinha. As pessoas que mais ganharam dinheiro com marketing de rede, o carinha, o Eric Ward do GoPro, que é um livro que eu recomendo, ele fala isso no livro dele. Você precisa contar a sua história. As pessoas precisam conhecer a sua história. Quanto mais pessoas souberem a sua história, melhor. E não é só a sua história do passado, tá? É aquilo que você também deseja fazer no futuro. Porque aí elas vão te seguir. E quem tem seguidores tem resultados. Só que o que acontece? A gente nem sabe, a gente não tem clareza de para onde a gente está indo, o que a gente quer, porque a gente pensa pequeno. As pessoas não conhecem a nossa história. Quem é que quer seguir? Alguém que elas nem sabem para onde está indo. Alguém que nem sabe o que quer. Então, pensa nisso. Quando você for contar a sua história, é igual. Vocês já foram em alguma igreja que a pessoa fica muito tempo assim, porque quando eu era do mundo, o capeta fazia isso, o demônio fazia isso, não sei o que. Mas aí Jesus me salvou. Amém, igreja? Amém. Aí termina o testemunho. Gente, esse é o pior testemunho, porque passam 2 horas falando do demônio e 1 minuto falando de Jesus. A gente tem que fazer Jesus brilhar, não o demônio. Entende? E é a mesma coisa na nossa história. A gente passa lá, porque antes de Mary Kay eu ia fazer isso, não sei o quê, e aí eu entrei na Mary Kay. Tá, mas você entrou na Mary Kay pra quê? Ganhou o quê? Você quer o quê? Certo? Então, concentrem-se nisso. E vai ficar muito mais fácil se você tiver clareza do que você quer. Hoje eu faço Mary Kay porque eu quero dar uma qualidade melhor para os meus filhos, porque eu quero viajar 2, 3 vezes no ano. Cansei de não viajar, ou de escolher viajar só uma vez a cada 4 anos. Entende? Eu cansei de não ter dinheiro para fazer a unha. Cara, quando a Elizabeth Senna conta a história dela, você sabe o que ela fala? Que ela entrou no Kay para o filho dela ser médico. O filho dela, sei lá, já deve ter uns 40 anos, já deve ser médico aí, né? Não, já deve ser, não. Já é médico há não sei quanto tempo. E ela conta essa história. Gente, ela entrou porque ela queria que o filho dela fosse médico, né? Ela queria pagar uma escola, uma professora de redação para o filho dela. E hoje o filho dela é médico. E ela quer que outras mulheres tenham a oportunidade de transformar a vida dela como ela teve de transformar do filho dela. Pronto. Só que é genuíno, é ela, entendeu? Não adianta eu contar essa história. Começar que nem filho e idade de fazer curso eu tenho. Mas qual é a sua história? Qual é o seu porquê? O que vai gerar essa conexão com as pessoas? Tá? E aí, semana que vem a gente vai aprender a contar a história. Eu vou trazer essa aula destrinchada em alguns pontos e a gente vai continuar nesse tema de arte de empreender. Por quê, gente? Porque tem tempo para fechar o desafio Dallas, dá para se pré-qualificar, dá para fechar o segundo nível da qualificação e dá para fechar Dallas, que é o mais importante. Só que só vai conquistar Dallas quem tiver pré-qualificado. Não adianta. Não adianta eu deixar para pensar nisso lá em janeiro, porque a Mary Kay não vai dar segunda chance. Já vi isso acontecer. Não vai dar segunda chance. Então, eu preciso me pré-qualificar. E aí, gente, eu falo que a pré-qualificação é o treino. Você precisa ficar muito boa hoje. Porque com certeza o desafio vai ser de inícios, isso eu não tenho dúvidas. E vão ser inícios pessoais. Então você precisa treinar hoje, se você quer ter o resultado. Tá certo? Então vamos embora. Semana está só começando e o mês está só terminando. Vamos realizar aí muitas entrevistas, muitas apresentações do negócio e muitas vendas, tá? Eu desejo para vocês aí uma semana realizadora. Já tem o nosso desafio de vendas valendo. Amanhã o desafio está especial. E eu quero vocês cada dia mais desenvolvidas, pensando mais grande, pensando maior,
pensando mais alto e voando mesmo, porque esse é o objetivo desse negócio, fazer com que a gente decole. Certo?